Então, meus amados, vamos agora para o segundo vídeo para estudarmos a segunda parte, a terceira parte, a conclusão da lição de hoje, o ministério de Eliseu, lição 7 desse terceiro trimestre de 2021. Então, no ponto 1, nós estudamos o primeiro milagre, né? São 3 milagres. Eliseu fez mais milagres. Então, nós estamos estudando nessa lição, o autor escolheu 3 milagres. O primeiro foi quando ele profetizou e águas vieram sem chuva e aquele vale se encheu, né, de água e aqueles reis foram livres. Agora nós vamos ver Eliseu aumenta o azeite da viúva. Esse texto é bastante pregado, bastante dito na igreja. A situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos do profeta Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, dívidas e a ameaça de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Então, hoje, as viúvas, normalmente no Brasil, pelo menos, e em outros países também, nós vamos falar da situação no Brasil, que conhecemos, se o marido faz a coisa bem feita, então a mulher trabalha, desconta lá o INSS, quando ele morre, se ele morrer antes dela, ela fica então com a pensão. Se a mulher trabalhar, ela pode também, e aí é uma questão, naquele tempo a mulher não trabalhava, mas hoje trabalha, também tem a sua aposentadoria, ou ainda aqui no Brasil ainda tem uma questão, se não me engano, chamada LOAS, que pode se pagar por um tempo, com menos tempo, e a pessoa se aposentar por idade, e receber ali um salário mínimo o restante da sua vida até o dia da sua morte. Além disso, nós temos um SUS, em que as pessoas, todo brasileiro tem direito a ir lá, numa consulta, entre aspas, gratuita, né? Que se pagou o INSS há muito tempo, aquela consulta não é gratuita, mas não vamos entrar nessa discussão. Ter médicos, embora com toda a dificuldade de consultas marcadas para diante, demorando, exames que às vezes a máquina está quebrada, não faz, mas temos direito a várias coisas. E a viúva daquela época? A viúva daquela época não tinha nada, a não ser que ela tivesse uma assistência social de alguém que viesse ajudar. No caso dessa viúva específica, a Bíblia diz claramente aqui, nós vamos ler até o texto aqui, né? Uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E ele veio o credor a levar meus 2 filhos para serem servos. Então, era um servo, um filho dos profetas, ela pôde dizer a Eliseu. Eliseu conhecia aqueles homens, que ele era fiel, Eliseu sabia disso, testemunhou. Isso é muito bom, meu irmão, que nós, quando em vida, embora sejamos pecadores, sejamos pessoas que podemos falhar, mas somos pessoas que temos que dar o melhor testemunho possível diante desse mundo, para que as pessoas, depois da nossa morte, as pessoas possam entender qual o legado, o bom exemplo que deixemos, todos nós. E aquela mulher foi clamar ao profeta. Qual é o problema da viúva naquele tempo? Pastor, esse homem deixou dívidas. Por que deixou dívidas? Não sei, talvez a morte dele tenha sido súbita. Todos nós estamos vivendo no século XXI, todos nós temos, ou quase todas as pessoas, alguns não têm, tem um cartão de crédito. Aí vai lá no mercado, na farmácia, paga o cartão. Se morrer, o cartão está lá, a fatura está lá para ser paga. Além disso, tem outras dívidas. Às vezes a pessoa vai lá e compra um bem. E não é nenhum problema você comprar um bem. Eu estou falando do dia de hoje. Carnê, crediário, sei lá o quê, ou até o próprio cartão, paga em 10 vezes sem juros. Vai ficar com uma dívida. E a pessoa não se preocupa. A pessoa não foi lá, comprou um exemplo. Vou dar um exemplo. Comprou uma televisão em 10 vezes na Casa Bahia e acha que vai morrer antes da dívida estar paga. A pessoa acha que vai ter aquele bem e vai, mas de repente vem a morte. E aí a dívida fica para alguém pagar. Naqueles dias, como a viúva não tinha nenhum amparo, iam levar até os filhos como pagamento. Ela veio clamar ao profeta de Deus. O ponto termina dizendo: Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu as suas necessidades. Até porque, mais uma lição muito importante, ela foi clamar a pessoa certa.
a Eliseu, porque Eliseu era homem de Deus, Eliseu tem que clamar. Não, porque Eliseu era o profeta de Deus. Com ele estava a palavra de Deus. Então ela foi clamar a pessoa correta. Vamos aqui começar a ver a questão do milagre. Uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem é derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía e pô-las à parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Então veja bem, meu amado irmão. Vamos lá. Ela foi e clamou ao profeta. O profeta perguntou: o que você tem em casa? Eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E o profeta falou: vai lá, pede aos seus vizinhos vasos vazios, não poucos, né? Vasos vazios, não pouco. Fecha lá a sua porta e vai enchendo a vazia. Aquela mulher sabia que aquela botija de azeite, só ela tinha aquela botija. Se ela tirasse daquela botija e colocasse algum vaso na sua casa, o azeite sairia da botija, iria para o vaso e ficaria no vaso. Teria a mesma quantidade de azeite. Então, para que ela pudesse crer, ela tinha que crer que ela ia virar em vasos emprestados e vasos que foram pegos, e aí ia continuar virando e ia continuar acontecendo. Ela tinha que ter fé nisso, ela tinha que crer. Para o milagre é necessário crer. Quando foi multiplicar o Jesus multiplicou os pães de peixe, alguém falou: Senhor, só tem 5 pães e 2 peixinhos. Foi André, acho que disse para Jesus, se não me engano. E aí Jesus falou: não, tá, traz aqui, abençoou e multiplicou. O Senhor pode multiplicar na nossa vida? Pode. Ainda hoje, o Senhor pode fazer milagres tais quais esse ele fez. Mas ele vai fazer só para nós dizer o que aconteceu? Não, ele vai fazer diante da nossa necessidade, da problemática, precisarmos desse milagre. Então, e o que Deus usou? Deus usou o que ela tinha. Ela não foi pedir uma vasilha de azeite aos vizinhos e aí Deus multiplicou a vasilha dos vizinhos. Ela pediu só vasilhas e a botija de azeite ela tinha. Então, Deus pode fazer um milagre. O que significa isso, pastor? Deus pode fazer um milagre com aquilo que você tem. Você precisa obedecer, ela obedeceu. Você precisa ter fé no Senhor, confiar no Senhor, acreditar no Senhor para que o milagre aconteça. Apenas isso que Deus quer para a tua vida. Então, quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Por quê? Porque o milagre de Deus, meu amado irmão, Jesus quando fala isso, o milagre de Deus é o suprimento para aquela tua necessidade. Quando o Senhor Jesus Cristo mandou que nós orássemos, ensinou a oração do Pai Nosso, que não é para você repetir indefinidamente, é um modelo, mas nessa oração diz assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná no deserto era dado em quantidade para aquele dia. Paulo diz lá: o meu Deus suprirá as vossas necessidades em Cristo Jesus. Então, o nosso Deus não é um Deus para esbanjar, para desperdiçar. Inclusive, quando sobrou lá na multiplicação do pão de peixe, foi recolhido, o Senhor falou: recolhe, aquilo depois foi distribuído aos povos, algum efeito foi dado naquilo. Então, aquela mulher recebeu um milagre para a sua vida. O que ela precisava? Ela precisava pagar a dívida, e aí os seus filhos não seriam levados, e ela precisava continuar vivendo. Deus não queria que ela se tornasse a empresária do azeite da sua cidade. Agora ela vai ser a maior produtora de azeite, ela vai ficar milionária com azeite. Não. Era suprir a sua necessidade. Quando nós chegarmos no céu, aí, meu amado irmão, vai ser aquela maravilha, ruas de ouro, tudo aquilo que a Bíblia promete, para aqueles que forem fiéis ao Senhor até o fim. Aqui na terra, Deus pode abençoar materialmente? Pode. Pode. Deus pode fazer milagre na tua vida material, prosperar, mas esse não é o ponto, não é o foco principal da nossa vida.
É o que diz aqui no final. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Vamos agora para o terceiro ponto, terceira divisão do ponto 2, que é o final desse assunto do milagre do azeite. Fé, obediência e família unida. Nesse episódio da multiplicação do azeite, percebe que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Ele cita Hebreus 11:6. Como a gente sempre fala, nós estamos aqui no estudo bíblico. Todo mundo sabe que Hebreus 11 é os heróis da fé. Então é um capítulo que fala da fé. Lógico, o versículo 11:6 é um dos mais ditos, é um dos mais falados sobre fé. Então vamos ler aqui o que diz ele. Ele diz a parte B, mas eu vou ler a parte toda. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, como eu disse no ponto anterior, fé e obediência são necessárias para que a bênção seja abundante na vida de quem crê. Às vezes o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com o que Deus já nos deu e exercer a fé em sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus sagrade uma família unida em torno de um ideal sagrado. Como é que a bênção começa na nossa família? Amado irmão, eu sei que nós estamos vivendo no século XXI, é uma correria, é uma problemática, vamos para lá, vem para cá, resolve o problema, o pai sai para trabalhar uma hora, a mãe às vezes trabalha também outra hora, o filho outra hora, mas é necessário que voltemos um pouco, a pelo menos, se não puder todos os dias, pelo menos uma vez na semana, a família se reunir e cultuar a Deus em casa. Eu fui criado com um culto doméstico. Meu pai trabalhava, a minha mãe não. Minha mãe fazia bolo para fora quando tinha bolo, fazíamos outras coisas, mas ela nunca trabalhou de carteira assinada. Então, ela fazia o culto comigo e com as minhas irmãs. Quando ela não podia, porque tinha uma irmã minha que teve muitos problemas de saúde, a minha avó, que morava com a gente, fazia o culto. Quando eu casei, a minha esposa, nos primeiros anos, ela também não trabalhou fora. Depois, quando as filhas já estavam maiores, ela trabalhou também de carteira assinada. Mas ela fazia o culto doméstico com as minhas filhas. Importantíssimo. Quando eu estava em casa, de férias, sei lá, um feriado, então eu também participava desse culto doméstico. Possível a família estar reunida. Hoje, eu e minha esposa, de vez em quando, e aqui na pandemia os irmãos viram, a gente fazia uns cultos, mandava para os irmãos, quando a pandemia estava mais complicada, que a igreja estava fechada, mandamos louvores, pregações para os irmãos, cultuamos juntos. Isso é importante, meu amado irmão. A família está reunida cultuando a Deus. Ele falou, fecha a porta e faz lá dentro da sua família. Ela dependia dos filhos? Dependia dos filhos. Os filhos pegavam vasilha e traziam, os filhos traziam vasilha. E aqui, só para fechar esse ponto, também é um ponto interessante, que o autor não falou muito. Se ela pegou as vasilhas dos vizinhos, é que ela tinha um bom relacionamento com os vizinhos. Então, pôde fazer com que eles viessem, e o marido dela provavelmente também, e cedessem essas vasilhas. E mesmo aqueles que talvez não quisessem ceder, Deus fez como cedesse, como lá no Egito, Deus fez os egípcios darem bens para os israelitas. Agora vamos para o ponto 3, o terceiro milagre. A morte que havia na panela. A escola de profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nós vimos semana passada, quando Elias saiu, sai de Gilgal, vai para Betel, para Jericó, depois vai para Betel, depois vai para o Jordão, com Eliseu. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Desenvolviam um relacionamento com o Senhor, contribuíam na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperavam em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Pastor, hoje podemos ter escola de profetas, ou seja, o pastor montar uma escola lá, quem quer ser aluno, ele vai ensinar a profetizar? Não. Hoje nós temos seminários, cursos teológicos, porque aqui diz o que o profeta aprendia nessa escola de profetas.
a palavra de Deus. E aí, depois Deus usava. Por quê? Pastor, nós somos pentecostais, cremos em profecia de Deus? Cremos. Profecia, revelações, visões, tudo isso. Mas tudo isso, como nós aprendemos no primeiro e segundo trimestre deste ano, tem que bater com a palavra. Jamais eu posso profetizar algo para os irmãos que esteja fora da palavra. Se eu não conheço a palavra, se eu não estudo a palavra, pastor, então todo mundo tem que fazer seminário? Não, meu amado irmão. Nem todo mundo vai conseguir fazer um seminário, um curso teológico. Mas nós temos uma boa escola e maravilhosa que funciona na igreja, ou pelo menos em algumas igrejas. Na nossa funciona. Chama-se Escola Bíblica Dominical, que é isso que nós estamos fazendo aqui, hoje, ministrando a aula para o irmão, lá presencialmente, o pastor Paulo na sede, presbítero Renato na congregação de Santa Marta, presbítero Almir na congregação Nova Campinas, ministrando a cada domingo as lições da escola dominical e os alunos vindo e aprendendo. Você aprende a palavra de Deus e depois é usado por Deus para pessoas. Então essa era a escola dos profetas. E para que eles aprendiam? Final, resistência contra a apostasia e idolatria que imperava em Israel. E por isso eram perseguidos por alguns. Acabe, Jezabel, Acasias, Jorão, não importa quem seja. Esses homens foram levantados para isso. E nós hoje podemos ficar quietos com tudo que nós estamos vendo ao nosso redor, esse mundo aí terrível que está, que eu não vou citar aqui coisas, tudo que é errado hoje é certo para o mundo. Tudo que a Bíblia condena, o mundo diz que está certo. Através da mídia, internet, televisão, YouTube, e vai por aí fora. Essas coisas são erradas, pastor, não posso ver? Não, nada disso. Você pode ter a sua televisão, você pode acessar o YouTube, você pode ter redes sociais, nada disso eu estou falando que você não possa ter. Somente você vai ter que filtrar, e muitas vezes você vai ter que combater isso, quando você tiver a oportunidade de falar. Eu entro no YouTube lá e há vários irmãos em Cristo que têm os seus canais do YouTube para falar contra os erros que estão acontecendo neste mundo, que aí está. Então, voz que se... E do púlpito, essa voz precisa ser levantada também para ser dita. Então, os profetas aprendiam, profetizavam. Não importa falar contra o rei, contra a esposa do rei, contra o filho do rei, contra o profeta do rei, contra o sacerdote do rei. Foi isso que Elias fez, foi isso que Eliseu fez, foi isso que outros profetas fizeram, como Micaías, ainda no tempo de Elias, fala para Acabe e Josafá sobre a questão daquela guerra contra Ramon de Gileade, e outros que nem se citam o nome, mas também foram usados por Deus. Agora vamos efetivamente para o milagre. O que aconteceu nesse milagre da morte na panela? Morte na panela. Foi na escola dos profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. Versículo 4:39, eu acho que não há citação aqui no nosso... sim. Então saiu ao campo e apanhava-os e achou uma parra brava e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas e veio e cortou na panela do qual, porque as não conhecia. Então aquele diz que coloquíntidas seria um pepino silvestre que continha um veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: a morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus já havia realizado o milagre. E aqui, minha amada irmã, eu vou parar um pouco mais profundo até que o autor da lição foi. E hoje como é, pastor? O Senhor, Salmo 23, o Senhor diz assim: leva-me a pastos verdejantes. Então, quando se ensina, quando se prega, e eu vou falar até mais forte, quando se profetiza, tem que se profetizar, tem que se pregar, tem que se ensinar, e como vimos na lição passada, viver este livro. Quando se coloca outras coisas no meio, então haverá morte na panela. A Bíblia diz isso, né? Uma pequena coisa pode deturpar todas as outras. Se você pode pegar lá, se você pegar frutas, não sei, não sou dona de casa, né? Mas às vezes uma fruta lá, ou um legume, e no meio deles tiver um estragado.
e você não perceber e colocar e armazenar, aquele bolor, aquela coisa vai passar para os outros, e quando você for pegar, está todos eles contaminados. Então, aqui a erva que foi pega para fazer estava tudo ok. A comida seria saborosa, gostosa, alimentaria aqueles homens. Mas aqueles pimentões silvestres com veneno acabaram estragando tudo. Então, muito cuidado, meu amado irmão. Por isso, as profecias elas têm que ser julgadas, não o profeta. E tem que ser julgado através desse livro, a Palavra de Deus. Conheça a palavra, leia a palavra, frequente a escola bíblica dominical, aprenda a palavra, para que você possa, então, quando alguém vier lhe colocar alguma coisa, dizendo que é verdade, e for contrário à palavra, você poder ter o discernimento. Ali foi uma coisa que aconteceu exatamente, literalmente, morte na panela. Eliseu pediu um pouco de farinha e colocou no caldeirão, e agora não tinha mais morte na panela. Pastor, farinha meu amado irmão. Deus pode usar o que Ele quer. Houve um outro milagre de Eliseu, que as águas eram amargas, eles precisavam de água, a água era saloba, enfim, não podiam beber aquela água. Ele foi lá, pegou um pouco de sal, jogou na fonte, e a água se tornou boa. Porque Deus não tem essa questão. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, que teoricamente, hoje, se um pastor for fazer isso, vai haver um monte de infectologistas, médicos, dizendo que está colocando a pessoa em perigo, está passando as bactérias para a pessoa. Jesus cuspiu no chão, fez lodo, passou nos olhos do cego, o cego foi lá, se lavou no tanque e ficou vendo. O Senhor faz um milagre da forma que Ele quer. A Eliseu escolheu farinha? Não, Deus direcionou. Ele falou, bota a farinha que vai acontecer. Foi a farinha que tirou a morte? Não, foi o Senhor que tirou a morte. Então, mais uma vez recapitulando com os irmãos, quem mandou as águas foi o Senhor, quem multiplicou o azeite foi o Senhor, quem tirou a morte da panela foi o Senhor. Eliseu foi um instrumento de Deus. Mas, pastor, então por que eu estou estudando isso? Estou estudando isso porque no século XXI eu tenho que pedir a Deus para que você, nós, sejamos de instrumentos de Deus, para que Deus opere o seu milagre e esse milagre faça com que o povo desperte e volte para o Senhor. E esse milagre não vai acontecer porque eu quero que aconteça, são necessidades específicas. As águas vieram do nada? Não, porque os reis estavam em perigo. O azeite foi multiplicado na vida daquela viúva porque simplesmente ela queria azeite, ela estava lá com dinheiro, o marido dela tinha deixado milhões de dólares para ela e agora resolveu multiplicar azeite. Não, é porque ela necessitava. A farinha foi jogada na panela porque estava ótimo a comida e vamos botar farinha que vai melhorar? Não, havia morte na panela. Então, na hora da necessidade do problema, com fé e obediência, crendo no Senhor, o milagre vai acontecer. Vamos ver aqui a conclusão dessa lição. Nos 3 milagres apresentados na lição, percebe que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. O que é iniciativa ou trabalho humano? Vamos lá, o primeiro, os reis saíram para uma guerra, mas tiveram que encavar para poder a água vir. No segundo, a mulher tinha um azeite, mas teve que pegar as botijas para encher de azeite. E no terceiro, aqueles homens foram buscar a comida, fizeram a comida, e aí por haver morte na panela, ele jogou a farinha e o milagre aconteceu. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes. Aprendemos na lição passada que Deus não chama pessoas que estejam desocupadas. Eliseu estava trabalhando, Elias chegou lá, jogou um manto, Eliseu entendeu e seguiu Elias. Então, nos milagres, pregamos recentemente na igreja, e pregamos outras vezes, o pastor Paulo já pregou várias vezes, outros irmãos já pregaram também, sobre Lázaro ser ressuscitado. Então, o Senhor mandou tirar a pedra do sepulcro. O Senhor podia chegar ali e ele transportar a pedra, botar a mão dele e fazer com que a pedra saísse. Tem muita gente, muito pastor aí querendo fazer esse tipo de coisa. Não, nada disso. O Senhor falou, Lázaro, sai para fora. O Senhor podia que Lázaro já saísse de terno e gravata, cheiroso,
bonitinho, cabelo penteado, pronto para pregar a palavra de Deus. Não, ele saiu todo amarrado. Aí o Senhor falou, desatai-o, deixa-o ir. A tua parte você faz, meu amado irmão. Em muitos milagres de Deus, há milagres realmente que você pode dizer assim, Deus fez e eu não tenho quase a participação humana zero. Mas a maioria. Pedro, quando, na pesca maravilhosa, lança a rede. Pedro teve que lançar a rede. Quem mandou aquela multidão de peixe, grande quantidade de peixe, foi o Senhor. A pesca foi maravilhosa, não é pela técnica de Pedro, pela técnica de Tiago, de João, de André, mas pelo milagre do Senhor. E a gente pode citar outros milagres. No mínimo, se não há nenhuma participação do homem na parte de fazer o milagre, pelo menos um homem, o cego que acabou de citar. O Senhor passou lodo, mas vai no tanque de Siloé e lava. Se ele não se lavasse, não havia milagre. Ele continuaria com lodo e cego. Os leprosos tiveram que ir até o sacerdote se apresentar. E depois de apresentar o sacerdote, quer dizer, o milagre aconteceu. Quando chegaram lá, eles estavam limpos. Então veja bem, meu amado irmão. Tem uma parte nossa, mas quem faz o milagre é o Senhor. Ele que sempre faz o milagre, e é Ele que tem que ser dado toda a glória, todo louvor, toda a honra, toda a adoração. Deus possa abençoar os amados irmãos. Se Deus assim permitir, na próxima semana estaremos com Naamã curado de lepra. Mais um milagre de Eliseu, mas aí vai ser uma lição só sobre esse específico milagre, que também é muito importante e tão maravilhoso. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.